o movimento retilíneo uniforme é um caso bem simples, né? E muitas vezes a gente não tem movimento retilíneo uniforme. Na verdade, a maioria do movimento que a gente vê no nosso dia a dia acaba, pelo menos em algum ponto ou outro, não sendo retilíneo uniforme, porque a gente precisa aumentar ou diminuir a velocidade. Então, se a gente parou num sinal de trânsito, a gente quer depois iniciar o movimento, que é aumentar a velocidade. Se a gente precisa parar o carro ou o ônibus em algum lugar, a gente precisa fazer o contrário, precisa diminuir a velocidade. E essas variações de velocidades, elas estão associadas ao que a gente chama de aceleração, tá? E a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em algum intervalo de tempo. Então, da mesma maneira que a gente começou falando da velocidade média, a gente vai começar falando da aceleração média também. Então, notem de novo aqui apareceram essas chaves, né? Portanto, aceleração média. E a definição dessa coisa é variação de velocidade dado algum intervalo de tempo. Portanto, ΔV, lembrem, o delta sempre significa variação, né? Sempre significa essa diferença, dado um determinado ΔT. Então, de novo, só para não ficar muito abstrato, vamos imaginar aqui alguma coisa. Então, notem, calcular o ΔV significa o quê? ΔV significa pegar a velocidade em algum instante de tempo futuro, ou mais recente, T2, menos a velocidade em algum instante anterior. E notem, eu posso usar aquela mesma notação simplificada que a gente usou para posição, né, e chamar isso aqui, em vez de V em T2, a gente usa V2. Em vez de V em T1, a gente usa V1. E aí, o que é o ΔT? O ΔT é a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, né? Portanto, T2 menos T1. Ou T2 menos T1. Então, vejam a mesma ideia, né, do que a gente tinha visto lá antes. Antes a gente tinha velocidade média, era a variação da posição com o tempo. A aceleração média é a variação da velocidade com o tempo. Tá? Então, vejam a mesma ideia, coisas diferentes, mesmo princípio básico, né? E, obviamente, de novo aqui, né, a gente pode ter aqui em cima essa diferença entre velocidades, ela pode ser positiva, nula ou negativa. Portanto, a aceleração média também pode ser maior que zero, igual a zero, menor que zero. Agora, da mesma forma que a gente tinha velocidade média e velocidade instantânea, a gente tem aceleração média e aceleração instantânea, tá? Então, aceleração, vou falar aceleração, significa aceleração instantânea, né? Quando a gente quiser dizer que é a média, a gente vai lá botar que é média. Normalmente a gente representa por esse A aqui. E é instantânea, lembrem, é sempre taxa de variação instantânea. Portanto, taxa de variação instantânea da velocidade com o tempo é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Portanto, dv dt. Tá? Então, notem, a aceleração instantânea é dv dt. E isso é outra coisa que vocês têm que lembrar, tá? Não podem esquecer essa definição aqui. E aí, só para a gente colocar um exemplo, de novo, aquele mesmo exemplo que a gente tinha feito, né? Lembrem, eu tinha que x de t era 2 mais 5t ao cubo. E a gente foi lá, derivou isso aqui uma vez e calculou que a velocidade em função do tempo era 15t ao quadrado. E aí, se alguém tivesse nos perguntado, bom, mas eu não quero a velocidade, eu quero saber a aceleração em algum instante de tempo. O que a gente faria? Mesma ideia, né? Então, a gente, para vir daqui para cá, a gente derivou uma vez, né? A gente aplicou a derivada. Para vir daqui para cá, a gente vai derivar de novo, né? Notem, isso aqui é uma função do tempo, então eu posso perfeitamente derivar essa coisa sem problema algum. Então, vamos lá. A igual a dv dt. Como que a gente faz essa derivada? Lembrem, mesma coisa, né? Expoente desce, fica t no expoente na menos 1. Então, fica 15 vezes 2, 30 vezes t na 1. Aí, notem que essa coisa aqui me diz agora que qualquer instante de tempo que eu coloque aqui, então t igual a 0, t igual a 1,5, t igual a 100, não importa, isso vai nos dar um valor de aceleração. E essa aceleração, ela vai estar em
unidades do sistema internacional em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, notem essas unidades de aceleração para o sistema internacional. Então, equações de movimento. Tá? A gente já viu pro movimento retilíneo uniforme qual é a equação de movimento para x, a posição em função do tempo, a gente sabe que a velocidade é constante. Agora a gente quer descobrir para o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a partir dessa informação aqui de que a aceleração é constante, tá? Essa é a definição do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Acontece numa reta e tem aceleração constante. Eu quero encontrar a função que descreve a, a posição em função do tempo e a velocidade também em função do tempo. Então, como que a gente consegue fazer isso, tá? E para isso, aí sim, a gente vai precisar usar um pouquinho de cálculo, tá? Então, vamos falar rapidamente de cálculo, né? Nosso tempo está bem curto, mas a gente tem que ver algumas coisas. Então, primeira coisa, que é extremamente importante de vocês saberem e lembrarem, é isso aqui. Sempre que a gente falar de derivada, vocês têm que lembrar dessa coisa aqui. A derivada, a informação que ela nos dá, é a taxa de variação instantânea de alguma coisa, ou seja, como alguma coisa está mudando em um ponto, em um determinado instante, em relação a outra. Normalmente aqui é em relação ao tempo, né? Então, velocidade, posição em relação ao tempo, aceleração, velocidade em relação ao tempo. Vocês devem ter visto lá em cálculo, para quem fez cálculo, a interpretação gráfica também da derivada, né, que está associada à inclinação da reta tangente calculada no ponto. E isso vocês vão ver também na atividade semanal de vocês, mas notem a coisa mais importante para vocês lembrarem são essas palavras aqui, taxa de variação instantânea. Tá? Então, isso é o que a derivada nos dá. E muitas vezes a gente consegue escrever as coisas, que nem o que eu tinha falado agora há pouco da previsão do tempo, a gente escreve as equações em termos de taxas de variação instantânea. Tá? Então, são chamadas equações diferenciais, e é assim que a gente consegue descrever as coisas na natureza, muitas vezes. E aí, é lógico, além da derivada, a gente tem as integrais, né? E a integral é uma operação contrária, ou oposta, né, inversa à derivada. Então, se eu obtenho uma coisa quando eu derivo, eu vou obter o oposto quando eu integro. Tá? Então, operação inversa à derivada. É mais ou menos da mesma maneira que multiplicação e divisão, ou soma e subtração. Tá? Então, vejam, operação inversa à derivada. E ela está associada também ao cálculo de variações, tá? Ou seja, como os valores mudaram dado algum intervalo. E aí a gente tem as integrais indefinidas, e lembra, as integrais indefinidas, elas geram funções, elas vão gerar alguma coisa que depende de uma variável. Então, por exemplo, uma função do tempo, posição em relação ao tempo, velocidade em relação ao tempo. Quanto que as chamadas integrais definidas, elas geram valores, tá? E basicamente o que a gente faz é calcula a integral indefinida e aí usa os limites de integração para chegar nos valores. É isso, né? O teorema fundamental do cálculo. Vamos ver algumas regrinhas, então, bem rápidas, tá? Então, a primeira regra, que eu até tinha esquecido de botar, é o seguinte aqui. Quando a gente vai, então, sendo K alguma constante, tá? Então, K significa constante aqui para a gente, a derivada de uma constante, eu vou botar sempre as derivadas em relação ao tempo, porque normalmente é a variável que a gente vai trabalhar aqui, é zero, tá? Por que que é zero? Né? Vocês devem lembrar de cálculo, talvez vocês tenham. Tá? Então, a derivada de uma constante é nula. E aí, se vocês forem pensar no que eu acabei de falar sobre taxa de variação, isso deve ser óbvio, ou deveria ser óbvio para vocês. Se a derivada nos dá taxa de variação, uma constante, por definição, é uma coisa que não varia, não muda. Portanto, a taxa de variação dela tem que ser zero, tem que ser nula. Então, derivada de constante é zero. Aí, quando a gente tem alguma função desse tipo aqui, então, x, tá? Nesse caso aqui, vou até mudar a cor aqui, x como função do tempo é igual a
uma constante que multiplica t elevado na n, algum expoente, que nem a gente tinha antes ali, teve n igual a 2, n igual a 3, n é algum número, algum expoente. Então, se eu quero fazer a derivada de x dt, como que eu faço isso? Então, a regra, bem simples, né? A constante permanece multiplicando, então k permanece ali, e eu faço a derivada da coisa que depende, né, da variável. Então, t na n, e aí aquela regra, né, desce o expoente, então fica multiplicando n, vezes t agora na n menos 1. Tá? Isso aqui vocês podem aplicar, essencialmente, para qualquer polinômio, qualquer coisa polinomial nesse formato aqui, e polinômios vão ser as funções que a gente vai trabalhar o tempo todo ao longo dessa disciplina. De vez em quando pode ter algum seno ou cosseno, mas, no geral, vão ser só coisas polinomiais, tá? Então, não vai ter nenhuma derivada muito complicada, nenhuma integral muito complicada. Tudo bem simples, bem mais simples do que o que vocês veem no cálculo. Regra de adição e subtração, tá? Então, agora a gente tem mais de uma função. Então, digamos, a gente tem uma função do tempo, que eu vou chamar de x1, então x1, né, depende do tempo, uma outra função do tempo que eu chamo de x2, que depende do tempo também. E aí eu quero analisar a derivada, né, a taxa de variação temporal, da soma dessas duas coisas, ou seja, x1 mais x2. Então, como que fica isso? Regra bem simples, tá? Poderia ser para subtração aqui também, depois eu ponho o sinal de menos. Regra bem simples é a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente vai derivar x1 dt e x2 também dt separadamente e soma ou subtrai eles, né? Se fosse menos aqui, ficaria menos aqui. Então, regra da adição e subtração, bem simples também. Regra do produto e divisão. Regra do produto e divisão. Eu vou falar só sobre o produto, né, se vocês não sabem direito essa coisa, deem uma olhada. A divisão é basicamente a mesma coisa, tá? Tem uma regrinha que parece um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Se a gente escreve o que está embaixo como um expoente negativo em cima, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora por causa do nosso tempo. Então, o produto ou divisão agora é, de novo, a gente tem duas funções, né? Tem x1, que depende do tempo, e x2, que depende do tempo também. E agora eu quero ver a derivada, taxa de variação, do produto dessas duas coisas, ou seja, x1 multiplicando x2. Então, como que fica? E a regra também é razoavelmente simples, é a derivada da primeira função, ou seja, a derivada de x1, multiplicando a segunda, mais a primeira função multiplicando a derivada da segunda. Tá? Então, coisas simples aqui também. Tá? Então, regra do produto é uma coisa que pode aparecer em algum momento. Notem, não tem nenhum grande mistério. Tá? Então, a gente deriva a primeira, multiplica pela segunda, pega a primeira e multiplica pela derivada da segunda, soma as duas coisas. Essa é a regra do produto. Regra da cadeia, tá? Então, a regra da cadeia, ela aparece quando a gente tem alguma coisa do tipo uma função f, que é uma função de x, mas x também é uma função de t. Tá? Então, agora a gente tem f é uma função de x, que é a função de t. E a gente quer calcular a derivada, então, df dt. Então, como que a gente faz isso? A regra da cadeia nos diz o seguinte, que essa derivada é igual à derivada da função f em relação à variável dela, que é x, vezes a derivada de x em relação a t. Que muitas vezes vocês falam sobre isso como sendo, né, a derivada da externa, então a derivada da externa é esse df dx, vezes a derivada da interna, e a interna é esse dx dt. E aí uma coisa que eu gosto de falar só para complementar essa coisa é porque se chama regra da cadeia, eu espero que vocês tenham essa compreensão. Primeiro, não é cadeia no sentido de prisão, né, ou presídio, é cadeia no sentido de uma cadeia de eventos, de um encadeamento de coisas, tá? De uma corrente de coisas. Por quê? O que a gente tem aqui? A gente tem as seguintes coisas. A gente tem uma variável t e x é uma função de t. E f é uma função de x. Então, vocês podem imaginar que o que acontece aqui é quando a gente tem alguma variação
em t, ou seja, t varia de alguma maneira, isso provoca uma variação em x, e aí x varia também. Mas como f é a função de x, então f varia também. Tá? Então essa é a regra da cadeia, é uma cadeia de eventos, então t muda, x muda, f muda. E aí notem o que está acontecendo aqui na regra da cadeia, a gente está olhando a variação de f em relação a x, portanto essa primeira parte aqui, e também a variação de x em relação a t, portanto, essa segunda parte aqui. Então, vejam, aqui está a cadeia, aqui está a nossa corrente. Então, exemplos, né, para a gente não ficar só no puramente abstrato. Então, vamos começar aqui. Primeiro, dx dt para esse x, que é 2t na 4 menos 3t. Então, vamos lá. Aqui a gente vai aplicar aquela regra da derivação de polinômios junto com a regra da adição, subtração, né? Então, primeira coisa, deriva 2t na 4, então fica 2 vezes 4 dá 8, vezes t ao cubo, né? 4 menos 1, t ao cubo. Menos 3, derivada de t é 1, tá? dt é 1, portanto, isso aqui fica 1. Então, vejam essa última parte aqui, esse último termo virou constante agora, não depende mais do tempo, né? Se para alguém tiver muito rápido isso, então depois vocês confiram, olhem de novo, revejam, olhem o livro, tá? Mas a gente está com pouco tempo, então não dá para ir devagar. Vamos fazer agora esse aqui, dx dt, em que x é seno de 4t, e esse é um caso de aplicação da regra da cadeia. Então, primeira coisa, vamos fazer derivada da função externa, então a derivada do seno. E a gente sabe, ou deveria saber, que a derivada do seno é o cosseno. Então fica aqui cosseno de 4t. Só que ainda tem essa coisa aqui dentro, né? Então essa é a interna. Então a gente precisa fazer a derivada da interna agora. Então a gente precisa derivar isso aqui em relação a t. E a derivada de 4t é 4. Tá? Então vejam, isso aqui fica igual a 4 cosseno de 4t. Então, outra derivada. Vamos lá, integrais, para a gente terminar por hoje. Então, quase chegando no final do nosso tempo, quase chegando no final da apresentação também. Então, primeira coisa, regras de integração que vocês têm que lembrar é o seguinte. Então, aqui a gente tem integrais indefinidas, tá? E sempre que a gente tem uma integral indefinida, aparece esse C aqui, que lembrem é uma constante de integração. E aí depois vocês vão ver por que que ele aparece, por que que ele tem que aparecer e qual a utilidade dessa coisa. E notem, uma das coisas que eu falei aqui para vocês na semana passada foi que tudo que a gente escreve aqui, tudo que eu mostro para vocês, tudo que vocês colocarem no papel, representa alguma coisa que tem um significado físico, alguma coisa que existe na natureza. Portanto, essas constantes de integração aqui, elas têm significado físico, e vocês não podem esquecer delas quando fizerem uma integral indefinida, tá? Mais uma coisa para notar é que, notem que aqui eu coloquei a integral de dx, né, o símbolo de integração é esse s diferente aqui, então a integral de dx é x mais a constante de integração. Integral de dt é t mais a constante. dy é y mais a constante. Ou seja, notem, não importa o nome que a gente dá para a coisa que a gente está integrando, a expressão da integral é a mesma, tá? Então, dx vira x, dt vira t, e assim a gente soma a constante. Aqui eu coloquei um caso que é um caso particular, na verdade, desse caso mais geral, então eu vou falar só sobre esse caso mais geral, porque a gente está com pouco tempo. Então, essa é a integral de uma constante k multiplicando um t na n, ou seja, um tipo de polinômio, alguma coisa polinomial. E a integral dessa coisa aqui é kt na n mais 1, tudo isso dividido por n mais 1, mais a constante de integração. Notem, essa regra vale sempre que n for diferente de menos 1. Não poderia valer para n igual a menos 1, porque ia ter uma divisão por zero aqui, né? Mas sempre que n não for menos 1, isso vale. Notem que a gente está fazendo o contrário da derivada, né? Porque antes a gente diminuía o expoente aqui, agora a gente está aumentando. Então, notem, essa é a regra geral para polinômios, e todas as coisas que a gente integrar, no geral, vão ser uma soma ou subtração de polinômios, né? Então, aí a gente vai juntar aquela regra ali anterior com a regra da adição para integrais.
E a regra da adição é bem simples, bem parecida com a da derivada, né? É a integral da soma, é a soma das integrais, tá? Então, a gente vai fazer a integral dessa soma, é a soma de cada uma dessas integrais aqui. Então, sobre as constantes de integração, né? Então, o que representam essas constantes de integração? E elas têm, sim, significado físico. Aí, normalmente, elas vão estar associadas ao que a gente chama de problemas, tá? Então, problemas de valores iniciais, tá? Ou seja, essa constante de integração que eu obtenho, na verdade, ela representa alguma coisa que tem algum valor em algum instante, normalmente. Por exemplo, uma posição em algum instante, ou uma velocidade em algum instante. E isso vocês vão ver também na atividade semanal de vocês, tá? Então, e as integrais definidas, tá? Lembrem, integrais definidas, o teorema fundamental do cálculo é o seguinte, a integral, então, eu vou usar em relação a t, então, a gente começa em algum valor t1 até outro valor t2, de uma função qualquer que depende do tempo, dt. Isso é o quê? A primitiva dela, e lembrem, a primitiva é a integral indefinida, só que calculada nos limites de integração. Então, t1 e t2. Isso aqui, na verdade, é igual a f calculado em t2, né, o limite superior, menos a f calculada em t1, limite inferior. Notem, esse é o teorema fundamental do cálculo, assim que a gente faz uma integral definida. Notem, isso aqui vai nos dar um número, tá? Algum valor, mas que como a gente está falando de física, esse valor vai representar alguma grandeza, então ele vai ter as unidades também. Então pode ser metro por segundo, pode ser metro por segundo ao quadrado, seja lá o que for que a gente está trabalhando, tá? Então prestem atenção e não esquecer as unidades também aqui. Tá? Então, unidades. Então, para a gente encerrar por hoje, tá? Eu vou só começar o que é parte da tarefa de vocês, eu não vou terminar, até porque não vai dar tempo, então, bem rapidinho, prometo, para encerrar por hoje. A gente tem a aceleração constante, né, ou seja, dv/dt é constante. E o nosso objetivo é encontrar as expressões para velocidade em função do tempo e posição em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, a partir de um ponto aqui, uma posição que eu tenho inicial, e digamos alguma velocidade inicial, eu quero saber no futuro, né, qual vai ser a velocidade aqui, em outro instante, qual vai ser a posição aqui, dado que isso aqui seja verdade, ou seja, que A, que é a derivada da velocidade pelo tempo, seja constante. Então, como que a gente pode fazer isso? E a gente faz isso usando o cálculo, justamente, que a gente estava falando agora. Então, a primeira coisa é notar essa definição aqui. A é dv dt. E aí, se a gente derivou para encontrar a aceleração, então, para encontrar a velocidade a partir da aceleração, o que a gente precisa fazer? O contrário, precisa integrar. Mas a gente não pode integrar nessa forma que está aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Passar o dt para o outro lado. Exatamente como se fosse uma variável qualquer, ou fosse um número, a gente poderia passar. Então, a gente pode reescrever essa coisa aqui como dv igual a dt. E aí, agora sim, a gente pode integrar dos dois lados, tá? Então, eu vou integrar aqui, integrar aqui. Lembra, eu sempre posso fazer a mesma operação dos dois lados. Então, eu posso integrar dos dois lados. A integral desse lado aqui vai ser a integral de dv, que eu vou dizer que é simplesmente v. Vocês podem perguntar, mas e a constante de integração? Ela vai aparecer, só que eu vou botar aqui do outro lado. Já essa outra integral aqui, de a dt, como a é constante, ela sai para fora da integração, tá? Então, é só a integral de dt. E aí a gente sabe que a integral de dt vai ser t mais uma constante, né? Então, se vocês notarem que a gente fica dessa coisa aqui, né? Essa integral dos dois lados é v, eu vou chamar isso aqui como v em função do tempo, é igual a vezes t mais alguma constante de integração. E aí a minha pergunta para vocês é, bom, o que significa essa constante? E que dimensão tem essa constante? Vocês já podem ver imediatamente, ou deveriam ver imediatamente, que essa constante aqui, obrigatoriamente, tem que representar alguma velocidade. Por quê? Porque desse lado eu tenho velocidade,
Isso aqui é aceleração vezes tempo, então dá velocidade. Então, essa coisa aqui tem que ser velocidade. Que velocidade é essa? Isso depende de mais uma informação que eu preciso dar para vocês ou que o problema precisa dar para vocês. Normalmente, essa informação é o seguinte, que a velocidade em t igual a zero é algum valor v0, digamos. E aí, se eu faço isso e coloco aqui t igual a zero, eu vejo que c igual a v0, eu fico com a expressão v, em função do tempo, é igual a v0, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo.